Neste módulo, iremos falar sobre áreas. As áreas proporcionam uma maneira de organizar uma aplicação ASP.NET MVC em grupos funcionais menores, cada um com o seu próprio conjunto de models, views e controllers. Uma área é efetivamente uma nova estrutura MVC dentro da aplicação ASP.NET MVC. E os componentes lógicos, como models, views e controllers, são mantidos em pastas diferentes, podendo utilizar recursos diferentes ou compartilhados da aplicação. Então agora nós vamos fazer aqui a construção da nossa própria área, utilizando aquela aplicação que nós já começamos a trabalhar, que está exatamente do mesmo jeito que nós deixamos. E qual que é a ideia aqui? Aqui nós temos as pastas controllers, models e views. E numa aplicação grande você vai ter várias delas. Só que se você está modularizando a sua aplicação e você quer ter um tratamento diferente, ou você simplesmente não quer misturar os controllers de um assunto com outro, então, por exemplo, imagina que você tem um e-commerce e você tem uma área administrativa onde você cadastra os produtos. Você quer deixar isso separado, você não quer deixar a controller da administração junto com a controller da vitrine. Ou se você tem um RP, e nesse RP você tem vários módulos, estoque, financeiro, enfim, também você não quer misturar. Se você não utilizar as áreas, você vai ter o quê? Todas as controllers aqui e as views, cada uma com a sua pasta aqui embaixo. E você quer separar, portanto você realmente precisa de áreas. E para criar uma área muito simples, você vai vir aqui na sua solution, na verdade aqui no seu projeto do website, clicar com direito, add, área. E aí você vai dar o nome da sua área. Então você vai adicionar aqui, por exemplo, produtos. Ele está fazendo um scaffold, porque ele está gerando uma estrutura dentro do seu projeto, então ele precisa criar algumas pastas e arquivos, E ao final desse scaffold, ele vai até te falar, olha, foi criado, você precisa trabalhar aqui com essa rota, mas isso aí nós vamos ver mais para frente. Beleza. Nós temos aqui uma pasta áreas, que significa que não é uma área. Você tem uma pasta áreas para todas as suas áreas, ok? E aqui você tem uma área que você criou, que é produtos. E aqui dentro você tem a controllers, o data, que seria para você ter o seu próprio contexto de Entity Framework, vamos dizer assim, models e views. Foi o que eu falei. Então você tem como se tivesse um site MVC dentro de um MVC. Você subcategorizou as suas controllers, views e models. Bacana. Tá vazio. Então o que a gente precisa fazer para começar? Vamos entender um pouco dessa configuração das áreas para a gente poder fazer aqui a nossa primeira área funcionar. Vamos seguir o instinto de programador e vamos criar aqui a primeira controller. Adicionar aqui uma controller vazia, tá? Só para a gente começar a brincar. Essa controller aqui, como eu estou falando de produtos, eu vou falar aqui sobre cadastro, cadastro de produtos. Então aqui é uma cadastro controller. Não que no mundo real fosse assim, mas vamos simular. E aqui você tem então a cadastro controller e ela retorna uma index e uma view que ainda não existe. Se você quiser criar então essa view, você vai precisar criar essa view dentro de uma estrutura cadastro. Então, por exemplo, vamos fazer tudo manual mesmo para fixar bem aqui, cadastro. Ok, e aqui nós vamos adicionar então uma view chamada de index, porque é o nome do nosso método aqui na controller. E vamos ver se automaticamente a controller entende, olha, entendeu que existe uma view. Áreas, produtos, views, cadastro, index, legal. Então ele entendeu que existe aí uma área. Mas vamos tentar agora fazer isso funcionar e criar um link no nosso menu para que essa área funcione. Vamos vir até aqui nas views, shared, layout.
Aqui é onde nós temos a navegação, certo? Então olha só. Olha que interessante. A partir do momento que você está trabalhando aqui com área, ele já coloca aqui o tag helper área, ASP área, nos seus links. Por quê? Porque ele já entendeu que você vai precisar desse cara. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos duplicar esse item de menu. Vamos falar que o ASP área aqui é a produtos. Legal? Você pode notar que no seu Visual Studio possa ser que não funcione esse autocomplete, porque eu utilizo uma ferramenta chamada ReSharper, não é obrigatória, porém eu faço uso dela justamente para que fique mais fácil algumas coisas funcionarem. Mas se no seu não funcionar, você pode muito bem escrever aí o nome da área que você criou. Legal. Então nós temos uma área produtos aqui. Eu vou dar um nome aqui de produtos, né? Ou se não, melhor, né? Cadastro. Porque aqui no cadastro você vai realmente fazer o cadastro do seu produto. ASP Controller, qual que é? A Home? Não é a Home, né? É a cadastro. E aqui a Action é a Index. Beleza. É só isso, né? Você pode já rodar. Vou rodar aqui em Dev. Pode rodar já que vai funcionar? Vamos ver, né? Se é tão simples assim. A aplicação já abriu aqui. Ela está dando aquele teste por causa do nosso JavaScript, né? Mas a gente vai tirar isso aqui já já. Cadastro. Ops. A view index não foi encontrada. Ela tentou dentro de views cadastro, view shared, page shared. O que aconteceu é que, apesar de você ter feito tudo certo até esse momento, ela entende que a rota que ela tem que seguir aponta para a convenção tradicional, onde você tem as views aqui dentro e não aqui. Então a primeira coisa que você precisa fazer para ter aí a sua área funcionando é cadastrá-la como uma área. Então nós vamos vir aqui, cadastro controller, e vamos dizer o quê? Que ele faz parte, esta controller faz parte de uma área. Área. E aí eu vou colocar o nome da área, que seria produtos. Ok? E se não fosse produtos, fosse produto. Perceba que, apesar do Visual Studio poder ou não informar que a sua view não foi encontrada, aqui nesse caso ele está avisando. E aí você já percebe que o nome da área que você informa faz muita diferença para se ele vai encontrar a view ou não, porque esse aqui é o nome da sua área. Então você tem que informar corretamente, conforme descrito na pasta, o nome da sua área. E agora nós vamos rodar novamente e esperar que funcione, porque você informou que essa controller pertence a uma área, portanto ela segue a convenção de olhar para as views de dentro daquela área. Ela respondeu? Ela parece que não respondeu, né? Então o que acontece aqui? Apesar dela não ter dado aquele erro, ela não respondeu. Pode ser por alguns motivos, óbvio. Primeiramente, vamos parar aqui a aplicação e fazer uma pequena melhoria aqui para que a nossa aplicação ela não seja interrompida toda hora. Eu vou regerar aqui os arquivos para ele gerar o bundle min também sem esse alert test. E vamos entender o seguinte, então não bastou você colocar aqui, né, que a controller ela faz parte de uma área e você tem informado aquela área, né, precisa de um pouco mais. Aqui na sua index, ó, que seria da área, vamos colocar aqui, ó, cadastro de produtos. Só para a gente poder identificar visualmente. O que está acontecendo? As rotas elas não estão trabalhando. Então, por mais que seu modelo MVC ele trabalhe entendendo aquela convenção da rota, da área e tudo mais, enquanto você não declarar a sua área, aqui nós vamos precisar limpar aqui o nosso... Pronto. Ó,
Então, enquanto você não declarar exatamente onde ele encontrar o modelo MVC, apesar da convenção estar funcionando, ele não vai te entregar isso através do roteamento. É necessário você vir aqui, Solution, Startup, e colocar aqui uma outra rota. E essa rota você pode chamar aí, no caso de áreas. Ok? E o template dessa sua rota, ele vai seguir o quê? A área e o resto que nós já acostumamos. Então você pode colocar aqui, ó, área, e você pode usar a palavra-chave exists. O que significa isso? Que ele só vai rotear áreas que existem. Então é meio que uma proteção para que a sua aplicação não fique sendo testada por pessoas que desejam encontrar módulos que não existem, por exemplo. Então ele só vai rotear quando a área realmente existir. Vamos rodar aqui a aplicação e esperar agora que o roteamento consiga nos trazer o resultado aí da nossa área, né, da nossa view, que chamamos ela de cadastro de produto. Legal, funcionou. Lógico, não funcionou da forma que nós queríamos, né? O menu ele foi embora e tudo mais. Porém, este aqui é o mínimo que nós precisamos fazer para implementar aí uma área no MVC Core. Note que não é complexo, na verdade basta fazer poucas coisas. E no próximo vídeo nós vamos ver então como usar recursos compartilhados e também aprender como usar as rotas de uma maneira um pouco mais diferente.